União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então eu acho por bem, primeiramente, a gente entender o que é vulnerabilidade no contexto atual. Eu tenho certeza que quando eu era mais novo, hoje eu passei dos 40, né? Mas quando eu tinha uma juventude, meus 20, 18 anos, a vulnerabilidade ela tinha outros aspectos, que hoje, eles, no contexto atual, a gente entende que, por exemplo, o capitalismo exacerbado, será que ele não é um processo que leva à vulnerabilidade? Sem dúvida, porque cada vez mais nós temos um individualismo, um egocentrismo, uma competição desmedida. O que as pessoas que têm uma educação mais fragilizada, que têm um potencial de conhecimento inferiorizado, que vivem em condições econômicas e sociais mais dificultosas, provavelmente ela vai enfrentar um capitalismo desse exacerbado de uma maneira muito mais improdutiva ou muito mais dificultosa do que um outro que tem uma condição social ou uma condição educacional melhor do que essas outras que estão na periferia, que estão socialmente marginalizadas, né? As desigualdades econômicas, será que é uma vulnerabilidade atual no contexto? Sem dúvida. Hoje nós temos, principalmente no Maranhão, uma desigualdade social muito grande, em estados do Nordeste principalmente. O que é desigualdade social? Pessoas poucas que ganham muito dinheiro e muitas pessoas ganhando um salário mínimo ou menos que isso. No Maranhão, não sei quantos milhões ganham menos do que um salário mínimo. Ou seja, como uma pessoa dessa, num contexto de um mundo capitalista, pode enfrentar o mercado de trabalho, pode conseguir ter uma escola que possa aprender alguma coisa para que tenha uma profissão que dê mais condições financeiras dele criar sua família, por exemplo. Então tudo isso vai contribuir para o que a gente vai chegar mais tarde, que é entender o que são as redes de proteção para essas pessoas. A falta de cuidados básicos sanitários, será que isso gera uma vulnerabilidade social? Sem sombra de dúvida. Como é que você vai viver se você não tem condições sanitárias básicas? Não tem água encanada, não tem cisterna, muitas das vezes não tem nenhum banheiro. Então, a casa, geralmente moram 20, 30 pessoas dentro de um cômodo que cabe no máximo 2. Todo esse processo vai levar, no contexto atual, a aumentar os riscos dessa pessoa no mundo de hoje. Oferta de drogas e baixo custo na aquisição. As drogas, por ser, principalmente o crack, que entra no Brasil há uns 10 anos atrás, ele vai provocar toda uma mudança nos paradigmas dos cuidados com essas pessoas. Até porque o desemprego, a falta de opções de vida, a falta de uma condição de enfrentar o mercado de trabalho, a ociosidade agregada às drogas, infiltrada dentro da periferia e na comunidade, com um baixo custo, facilmente ela vai entrar na vida das pessoas e deixando-a em situação de maior vulnerabilidade, porque vai entrar a questão econômica baixa, o desemprego, o uso da droga que, além de afetar a parte social, afeta a parte orgânica, afeta a parte psicológica, afeta a parte psicossocial como um todo. A desagregação sociofamiliar, desde que a gente se entende por gente, a desagregação sociofamiliar é um fator que empurra a pessoa para as drogas. Eu, por exemplo, na minha prática, no CAPS, eu acho que 80% ou mais dos nossos pacientes, eles chegam com história de família desagregada. É pai separado da mãe, ou pai que não cuidou do filho, ou então a mãe que agrediu, história de violência sexual, história de violência física mesmo na infância. Ou seja, uma família que você vê que não tem estrutura que ajudou ou favoreceu ele a um desenvolvimento mais maduro, um desenvolvimento mais correto, um desenvolvimento mais estruturado, o que quando chega em um certo momento, ou desencadeia para o uso de drogas, ou então para marginalização, ou então para o tráfico, ou então para violência, por roubo e para as outras mazelas sociais que a gente vê no nosso dia a dia.
O papel da família dos amigos. É importantíssimo que um profissional de saúde, quando vai atender uma pessoa em situação de vulnerabilidade, seja no CRAS, seja no CAP, seja numa comunidade, um líder comunitário que vai lidar com uma pessoa que esteja em uma situação de vulnerabilidade social. Primeiramente, ajudar a essa família a entender e compreender a diversidade humana. Nós somos diferentes. Algumas pessoas vão ter condições de chegar até X, a outra vai chegar a X mais Y. Ou então uma vai ter condição de enfrentar o mercado de trabalho dessa forma, ou quer aquele determinado curso. A gente não pode estar modificando as pessoas, a gente tem que ajudar a compreender e principalmente compreender a situação atual que ela vive, para que aquilo ali não atrapalhe mais, principalmente no processo de superação dessa vulnerabilidade. Desconstrução dos efeitos negativos do preconceito e exclusão. A gente vê muita gente chegando nos nossos atendimentos, ou na comunidade quando vão fazer palestra, é porque eu não tenho condições, eu sou negro, eu sou quilombola, eu sou descendente. Então, os preconceitos eles vão continuar existindo. Mas tu tem que fazer essa pessoa, você enquanto profissional, ou enquanto um líder, ou enquanto um educador, ou enquanto um profissional seja da área social, em fazer essa pessoa entender que esses efeitos negativos não podem ser trazidos como prejuízo, mas sim como uma forma de ele enfrentar e superar e mostrar à sociedade que ele é capaz, que ele pode. Isso são papéis que a gente está mostrando de como enfrentar junto à família e os amigos para favorecer a superação dessa vulnerabilidade. Estimular a articulação em rede. É impossível, isso eu digo com toda clareza. Eu acho que talvez por isso o CAPES ele tem uma desenvoltura muito boa aqui no estado do Maranhão, porque nós não trabalhamos isolado. Tem que ser trabalhado em rede. Existe a rede social, a rede educacional, existem as redes comunitárias que não dependem nem do governo nem do município, são das próprias sociedades que se formam, existem as micro-redes, que é isso que a gente vai daqui a pouco compreender, que eu trouxe um pouquinho para que a gente entenda como se forma cada rede de proteção, para que você entenda como esses problemas podem ser dissolvidos e superados usando essas redes e usando o que a gente tem, às vezes bem próximo, bem no nosso vizinho, que pode nos ajudar a enfrentar um problema. Então, trabalhar isolado, nem pensar. Busque redes, escolas, CRAs, conselhos tutelares, fórum, tudo isso são redes de proteção. Fortalecer parcerias com entidades sociais, grupos de cultura, esporte, lazer. É importantíssimo. O poder público não dá conta de enfrentar tudo sozinho. Não tem mais nem recurso na política atual. Os recursos financeiros estão cada vez menores, para o SUS, para o SUAS, para todas as áreas. Então, existem muitas atividades que já são feitas dentro das comunidades, só que precisam de um incentivo, precisam de uma logística para que ela tenha um efeito mais produtivo do que ela já faz ali, que ela possa crescer e ter uma logística melhor. E um profissional ou uma pessoa que atua em várias áreas sociais ou de saúde podem favorecer essa comunidade a superar aquela vulnerabilidade com mais facilidade do que ela vem enfrentando nos dias atuais. O plano de atuação junto à família, amigos e na superação da vulnerabilidade. É importantíssimo, quando você vai fazer esse trabalho com a família, você descreva as demandas que essa família e amigos trazem com relação à vulnerabilidade, para que elas possam ser superadas. Você só pode enfrentar, por exemplo, se você quer ser um profissional médico, o que você precisa fazer? Tem que estudar desde um primário bom, tem que tentar estudar um científico, ter uma educação boa de base para que você possa prestar um vestibular ou então o Enem e você tenha condições de enfrentar o curso de medicina ou qualquer outro curso que você queira fazer. Mas é importante você construir metas a curto, médio e longo prazo. Até porque essas metas, a partir do momento que você vai conseguindo superar, você vai mostrando, vai servindo de incentivo para que você continue o crescimento. Então isso é bom ser bem fazer uma descrição bem detalhada para que a família e os amigos entendam todo o contexto. Identificar as potencialidades. Olha, veja bem, nem toda pessoa de uma família vai ter uma potencialidade para ajudar a pessoa em determinado quesito. Por exemplo, é muito comum haver um pai trazer um filho dependente químico, uma situação de vulnerabilidade, já morando na rua. Mas o pai está agressivo, o pai quer matar aquele menino. Você não pode botar o pai para ser fortalecer a superação dessa vulnerabilidade. Você vai encontrar um tio, um amigo, às vezes é um vizinho, uma pessoa que tenha mais condições, isso é você como profissional que tem que identificar, algum integrante desse elo, ou pode ser familiar ou de amigos, que possam favorecer nesse processo de superação, um olhar bem crítico a esse aspecto, né? Porque a família e os amigos, sem eles, você não consegue fazer ninguém sair de um processo de vulnerabilidade social, econômica,
de saúde ou qualquer outro tipo. Identificar o maior número de recursos dentro do seu território. Pô, o CAPS está no Monte Castelo. Mas o que eu tenho em volta dele? Quais são as unidades? Qual é? Conselho Tutelar, CRAS, CRES. Então, nós temos inúmeras instituições, inclusive líderes comunitários, associações de bairros, nós temos projetos envolvidos nas praças, e que a gente pode estar utilizando para favorecer ou não esse processo de superação de vulnerabilidade. Inclusive, o próprio tráfico de drogas. O tráfico de drogas está inserido nas comunidades como um processo prejudicial a essa superação. Muitas vezes tem que fazer parceria com a Secretaria de Segurança. Às vezes aquela sociedade, para crescer, aquela comunidade, aquele território, precisa de segurança, para poder utilizar as praças, os órgãos públicos. Às vezes é uma atividade de jiu-jitsu, uma atividade esportiva, que vai ajudar naquele processo de superação da vulnerabilidade, melhorando a autoestima, melhorando o processo de superação daquele conjunto em que a pessoa vive naquele momento. Mostre claramente como será essa intervenção. Você tem que mostrar a curto, médio, longo prazo os resultados. Importantíssimo. Não é porque uma pessoa está sendo assistida por você, em todos os âmbitos, que você vai esquecer que ela tem direitos e também tem deveres. É importantíssimo que essa pessoa ela saiba, dentro do contexto que ela está sendo assistida, que ela tem obrigações, tem regras. Nós temos benefícios de Bolsa Família. Por exemplo, só dar o benefício do Bolsa Família, eu sempre disse, isso não vai levar a lugar nenhum. Agora, por isso que existem regras para isso. A criança tem que estar na escola e etc. Carteira de vacinação. Por que essas situações se agregam a um benefício? Porque esse conjunto é que vai fazer o crescimento e a gente não quer que essa pessoa permaneça na situação de vulnerabilidade. A intenção nossa, enquanto profissional, enquanto cidadão, é ver essa pessoa sair. É muito lindo quando uma pessoa não precisa mais do Bolsa Família. É maravilhoso quando a pessoa vem me visitar no CAPS, por exemplo, que é um CAPS álcool e drogas, me mostrar a carteira de trabalho e dizer, eu não preciso mais, doutor, eu vim aqui só para lhe dizer que eu estou empregado, ou que eu estou cuidando da minha família. Então eu não quero ninguém vivendo na vulnerabilidade das drogas, eu quero a pessoa superando. E para isso você tem que mostrar claramente quais são as intervenções que você está tendo, a médio, a curto, a médio, a longo prazo, os direitos, de preferência um termo de compromisso claro, para que ele possa se inserir realmente como um todo nesse processo de ressocialização e de superação. E aí vamos entrar de fato nas redes. São inúmeras as redes de proteção que existem hoje no Brasil para ajudar essas pessoas que têm uma vulnerabilidade maior hoje na sociedade. Por exemplo, as redes primárias. Redes primárias de proteção são uma rede de proteção espontânea. Elas se organizam apenas numa perspectiva da solidariedade. Ou uma rede primária, um grande exemplo, a família. Às vezes o ente da família está passando por um problema financeiro grave. Algumas famílias se reúnem, juntam um determinado dia para ajudar aquela pessoa a superar aquela vulnerabilidade social. Perfeito. Isso é uma rede primária. Ela é importante? É. E vocês vão ver no continuar da nossa conversa, da nossa aula, que ela vai fazer parte de todas as outras. E se ela não estiver fortalecida, ou então essas redes, quando estão menos fortalecidas, é dificultoso depois o processo de recuperação daquele indivíduo pela fragilidade primária. Né? Tudo começa na atenção básica. E nas redes de proteção a mesma coisa. Tudo começa nas redes primárias. As redes sociocomunitárias, ela envolve as famílias. Só que ela envolve uma família, com mais outra família, com mais outra família. Então aumenta o potencial, aumenta a sua extensão de população, mas baseado no mesmo contexto. Né? Visando aquele apoio mútuo, da solidariedade. É uma organização comunitária em um território maior. As redes primárias é um território menor, é micro, né? Às vezes envolve uma família ou duas, e as redes sociocomunitárias é uma extensão das primárias que envolve um território maior. Por exemplo, às vezes uma associação de bairro, né? Onde envolve outros bairros, várias famílias, uma igreja, uma comunidade terapêutica, ela pode ser uma rede sociocomunitária que pode funcionar bem e que deve funcionar bem para que até o próprio poder público possa ajudá-la a superar. Porque eu digo sempre, o Estado não consegue mudar a vida de ninguém, mas ele consegue favorecer aquela comunidade, aquele território, aquelas pessoas a mudarem a sua vida. É esse o processo que eu entendo e que a gente lendo, a gente estudando a nossa prática, a gente consegue entender hoje como mais prudente, como mais conveniente, quanto mais e bem mais efetivo na prática. As redes movimentalistas. O que são redes movimentalistas? Elas têm origem em todas as demais redes.
ela é uma rede nascida da sociedade, na sociedade e na comunidade, com uma ação mais política. O que é essa rede movimentalista? É todas essas duas redes que eu falei, a rede primária e a rede comunitária, quando se juntam, só que ela tem um poder maior. Por quê? Porque ela tem um poder mais de engajamento político. Algumas dessas redes movimentalistas já têm assessoria jurídica, tem professores, tem médicos, terapeutas que podem dar apoio para que elas possam se participar, por exemplo, de um conselho de políticas antidrogas, de um conselho municipal de saúde, conselhos estaduais de saúde, conselhos estaduais de assistência social. Então essas redes elas ganham um caráter mais político, porque elas precisam da política para que elas possam construir algo de mais efetivo dentro da sua comunidade. Porque a gente sabe que tudo perpassa pelo poder do Estado e pelo poder político. Então, para aprovar uma demanda de uma determinada região, por exemplo, até uma rua asfaltada, até uma área que não tem a parte sanitária básica, como a gente colocou, que é um fator de vulnerabilidade, perpassa por uma Câmara de Vereadores, perpassa por aprovação de projetos diante de um conselho. Então, essas redes, quando se juntam, quando elas se fortalecem em âmbito maior, elas conseguem se organizar e formar redes movimentalistas, pois elas têm origem nas demais redes já nascidas, de outras origens, para poder ter um poder e engajamento político, uma efetividade melhor e maior para aquele determinado território, determinada comunidade, determinado município, às vezes. As redes de proteção, ainda dando continuidade. As redes setoriais públicas, quais são? São todas essas nossas. O CAPS-AD é uma rede setorial pública. A nossa unidade de acolhimento, quando criamos há 5 anos atrás, ela perpassou, observem bem, como ela fez todos os trâmites. Eu primeiro apresentei o projeto da unidade de acolhimento, quando a gente criou há 5 anos atrás, para aquela comunidade da região da Coab, Coatrac e de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu apresentei pessoalmente para os líderes, para que eles pudessem entender o que estava sendo construído ali e que eles aprovassem, para que o secretário na época pudesse começar o processo de construção daquela unidade que foi e é hoje a única do Estado para que interna usuário de droga. Então ela funcionou por quê? Porque perpassou por todas as redes até chegar a uma rede setorial pública que hoje está consolidada, que é a unidade de acolhimento para álcool e droga do Estado. O CAPS-AD, por exemplo. Como é que surge o CAPS-AD há 11 anos atrás? Mesma coisa, nós tínhamos um governo, nós não tínhamos nenhuma unidade aqui em São Luís, nem no Maranhão, para tratar dependentes químicos, então perpassou por uma necessidade da comunidade de maneira geral, de locais para que aquelas pessoas pudessem sair do vício, por exemplo, do álcool, da época da merla, não existia o crack ainda no Maranhão nessa época, então precisou-se, a comunidade se reuniu através dessas todas as redes que eu fui falando, até chegar nas redes aquela rede movimentalista, já com um engajamento político, onde vai nos conselhos municipais, conselhos estaduais, até chegar à deliberação que o CAPS surgisse para que pudesse atender aquelas necessidades. Infelizmente, só temos esse CAPS-AD estadual e um CAPS municipal, onde a gente sabe que inúmeros outros bairros, inúmeras outras dos territórios pedem, imploram por espaços que possam ser constituídos para que a gente possa ter um atendimento territorializado para dependentes químicos, já uma vez que o crack ele se disseminou por todos os interiores e por todos os bairros de São Luís, por ser uma droga, como a gente disse no início da nossa apresentação, de baixo custo e de alto poder de dependência. As redes privadas. Será que as redes privadas são importantíssimas? Muito, porque ela é bem contemporânea. Por exemplo, quando eu era jovem, não existiam tantas redes privadas como existem hoje. Exemplo, hoje a gente vê muita creche a custo baixo, dentro de comunidades mais pobres, e que dão uma assistência mais efetiva do que, às vezes, a própria a rede municipal, que não consegue atingir aquela população. Então, aquela comunidade ela consegue ser beneficiada por uma rede privada com baixo custo. Por exemplo, uma escolinha de futebol. Quantas crianças que moram na periferia da Liberdade, um bairro com dificuldades financeiras, com inúmeros problemas sociais, econômicos, de saúde, e a pessoa monta uma escolinha de futebol lá com um preço que no Calhau, por exemplo, um bairro de São Luís mais elitizado, seria R$ 150 por mês. E lá talvez seja R$ 10 por criança. E consegue atingir o mesmo objetivo. Só que elas se organizam com um preço mais barato, atendendo uma demanda bem maior de pessoas. Mas que é importante inclusive que o setor
público olhe e dê um reforço através dos programas, por exemplo, que já existem da Secretaria de Esporte, das Secretarias de Educação, da Secretaria de Saúde, implementando, muitas vezes, o que já existe e o que já tem força e o que já está funcionando. Eu gosto de dizer que a gente procura sempre agregar convênios com coisas que já funcionam na sociedade. Por exemplo, o CAPES-AD agora, ele fez um convênio com o Lar de José. Existiam lá uma oficina de PET, onde faziam vassouras recicláveis, onde o CAPES-AD começou a mandar pacientes para ajudar na produção, aprender a fazer as vassouras, e com a produção dessas vassouras ajuda a manter o Lar de José, que é um lar que protege crianças em situação de vulnerabilidade social. E ajuda os pacientes que estão no CAPES se tratando, porque eles têm uma ocupação diária, além de ficar tomando remédio. A gente sabe que o remédio na saúde mental e na psiquiatria ele é importantíssimo, mas ele não é o principal. O principal é a ressocialização, é a reintrodução no mercado de trabalho. Então o paciente se beneficia na fábrica, beneficia as crianças, ou seja, há todo um contexto se fortalecendo, onde hoje a gente já conseguiu criar a própria fábrica de vassouras dentro do próprio Hospital Nina Rodrigues, que pode beneficiar uma outra gama de população bem maior, onde a gente consegue realmente fazer uma inclusão social através do trabalho e da renda. Ou seja, era uma rede privada que já existia, ganhou o apoio do Estado, através do CAPES-AD estadual, do Hospital Nina Rodrigues também, e hoje existe um funcionamento quase que perfeito, como um relógio, né? Então, essa interconexão, que é isso que eu acabei de explicar para vocês, entre as redes, ela não é importante, ela é altamente necessária. Se você não tiver todas essas redes conjuntas, conversando uma com a outra de maneira produtiva, se uma começar a se isolar da outra, a gente vai ter uma efetividade muito pequena. Então, é importantíssimo a gente entender todo esse contexto das redes, entender qual o problema atual que você está enfrentando, colocar diretrizes a médio, curto, médio e longo prazo, e aí sim você pode ter políticas mais efetivas de superação da vulnerabilidade social. A gente termina essa apresentação aqui, deixando aberto para perguntas. Vamos ter uma outra apresentação da colega Rosana Bordalo, que vai falar um pouquinho sobre a questão, sobre a mesma questão que nós estamos falando, de uma maneira mais a questão educacional. Tá certo? Muito obrigado, boa tarde a todos.